Tu já ouviu falar em inteligência emocional? Tu sabe como aumentar a tua inteligência emocional? Tu sabe do que isso quer dizer, qual é a origem desse conceito? O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e o assunto do vídeo de hoje é PNL e inteligência emocional. Esses são os dois assuntos que estão super relacionados entre si e muitas vezes eles são mal entendidos. Então aqui, já de início, a gente vai definir rapidamente o que essas duas coisas são. O que é a PNL? A PNL é um conjunto de ferramentas que permite que o comunicador tenha informações de alta qualidade sobre algum processo inconsciente e de forma que ele possa influenciar, de modo a provocar alguma alteração desejada. Ou seja, ela se baseia na capacidade de linguagem para acessar os processos inconscientes de outra pessoa, de si próprio, com a intenção de identificar o modo de funcionamento e sugerir melhorias. E a inteligência emocional, o que é? Por muito tempo, o medidor de sucesso que uma pessoa tinha na vida era o famoso QI, que é o quociente de inteligência, que é a capacidade que a gente tem de formular um raciocínio lógico. Mas, ao longo do tempo, a gente notou que o QI sozinho ele era incapaz de fazer esse tipo de avaliação, tinha outro tipo de interferência. E aí surgiu o conceito da inteligência emocional, que é a capacidade que a pessoa tem de gerenciar as próprias emoções e as emoções das pessoas ao redor, com o intuito de obter também melhores respostas. Esse foi um conceito que foi introduzido pelo Daniel Goleman, que é um jornalista, é um escritor e é psicólogo especialista em ciências comportamentais. E o Goleman sugere 5 dimensões da inteligência emocional. A autoconsciência, que significa perceber as nossas emoções, os nossos gatilhos e como é que elas mudam e qual é o impacto que elas causam. O autocontrole, que é a capacidade de direcionar o fluxo emocional e se adaptar às mudanças do contexto da melhor forma possível. A automotivação, que é a competência de motivar-se a si mesmo. A empatia, que é a capacidade de entender as emoções das outras pessoas, especialmente em momentos de decisão. E o relacionamento interpessoal, que é a habilidade de gerenciar as relações e motivar as pessoas na direção desejada. Com isso, a gente observa que a inteligência emocional não é binária. Ela não é um troço do tipo eu tenho ou não tenho. Em alguma escala, todo mundo tem cada um desses 5 pilares, dessas 5 áreas. A maioria de nós já deve ter encontrado pessoas que são excelentes tecnicamente falando. Elas executam as tarefas que se propõem de uma forma fantástica, mas elas são incompetentes, elas têm pouca competência na hora de se relacionar com um time. Então, e a gente já encontrou pessoas que são excelentes líderes, mas também tem pouca habilidade de execução de alguma tarefa técnica da equipe que está sendo liderada. Acontece que, normalmente, quando a gente está num grupo e a gente identifica um especialista no assunto que é interesse, essa é a primeira opção natural para ser colocado no papel de líder, porque ele é o que mais sabe da tarefa. Só que se ele não tiver inteligência emocional para lidar com esse cargo, ele vai gerar um caos na equipe. E assim, eu já observei isso várias vezes acontecendo em diversos ambientes. As empresas são o principal, mas vários outros ambientes. Provavelmente tu também já deve ter visto aí. É o caso do ótimo funcionário que a gente promove e se torna um péssimo gerente. E aí a empresa perde 2 vezes. O funcionário que produzia muito e o gerente que desagrega o time. E o contrário também pode ser problemático. Tu imagina um sujeito bastante persuasivo, mas que tecnicamente ele não é apto. E aí ele está numa situação, num acidente na rua, e ele vai tentar ajudar, e aí ele tem muita empatia, ele quer muito ajudar, e ele faz as pessoas fazerem o que ele diz, só que ele não sabe o que ele está fazendo. E aí ele agrava a lesão, ele piora o acidente. Os dois extremos são problemáticos aqui. Mas então, onde é que a PNL e a inteligência emocional se correlacionam, se ligam? Bom, a inteligência emocional ela utiliza de muitos estudos da neurociência e nos traz definições, mecanismos de funcionamento, explicações, demonstrações, relações entre emoções, fisiologia, os impactos, enfim. A PNL se aproveita disso como material teórico que explica os mecanismos que a gente ativa e que a gente influencia nos nossos processos de mudança.
A inteligência emocional, embora ela seja excelente para indicar o mecanismo e os motivos pela qual ela deve ser estudada, ela é pobre em indicar como realizar isso. Nesse ponto, a PNL fornece um ótimo complemento com um ferramental totalmente voltado para a prática e pouca explicação. Eu vou dar aqui alguns exemplos muito simples e até superficiais, mas que dão uma ideia de como é que esse ecossistema pode funcionar. Tem uma ferramenta que é muito simples, mas tem efeitos notáveis, que é a dissociação, que é a capacidade de tu te ver de fora da situação. E a intenção disso aí é diminuir o impacto emocional para tu poder ser mais razoável com a situação. Vamos fazer um teste. Lembra de um momento qualquer em que tu teve reagindo de uma forma emocional que foi intensa, de um jeito que o resultado que tu teve não era o desejado. Ele estava fora do que tu gostaria. E a tua resposta emocional foi a causa. Identifica, né, nessa memória onde é que inicia essa emoção que te tira do eixo. Quando é que ela nasce? Eu sei que é muito atraente a gente ir para o momento de intensidade ou para a consequência, mas a ideia não é puxar para ficar próximo do gatilho. Agora, imagina que nesse momento tu consegue flutuar e sair do teu corpo. E enquanto tu faz isso, tu olha para ti mesmo. E quando tu olha para ti mesmo, observa tudo que tem no teu redor. Olha o ambiente, olha as outras pessoas que estão lá. Tem uma ideia boa do todo. Nota que enquanto tu faz isso, o sentimento muda. Tu não consegue ficar com a mesma emoção de quando tu estava dentro da situação. E é certo que dessa posição fica mais fácil pensar de uma forma racional e encontrar saídas que antes estavam obscuras, estavam bloqueadas, não estavam acessíveis. Outra ferramenta fantástica é o rapport. Eu falei dele no outro vídeo. E ele é um mecanismo de conseguir empatia do outro e facilitar a comunicação e a persuasão. O resultado da empatia, quando ela é ampliada, é a confiança. E a confiança é um indicador da força dos nossos relacionamentos. Quando a gente é visto como alguém confiável, as pessoas se sentem emocionalmente mais próximas da gente. E do contrário, com um sujeito que tem pouco rapport, as pessoas vão estar por perto dele enquanto for benéfico. É uma relação fria, onde o que vai prevalecer é o interesse, não é uma conexão genuína. E o rapport pode ativar essa conexão. Você também pode lembrar do pressuposto, o mapa não é o território. Esse eu falei no vídeo há muito tempo. E se tu parar para pensar, tu vai perceber que como é que essa metáfora é útil para permitir que o outro pense do jeito que ele pensa. A percepção dele não é um fato, mas ele age, ele vai ter a motivação, mesmo não sendo verdade, como se aquilo fosse um fato. Se tu conseguir entender isso, tu vai ter flexibilidade para tolerar uma pessoa que discorda de ti. E eventualmente até se agarra ao mapa de realidade dela com muita intensidade, com muita emoção, porque para ela aquilo é importante. A própria formulação de objetivos, que eu falo com uma certa frequência aqui, e foi até o objeto de uma série de vídeos, dada a importância dela, quando tu formula os teus objetivos observando aqueles princípios direitinho, tu ganha uma capacidade de automotivação muito forte. E certamente tu vai ser apoiado por emoções que são úteis para ti, para conquistar os objetivos que tu quer. E usando essas e outras ferramentas mais da PNL, a gente tem a possibilidade de aumentar o nosso quociente emocional, lidar melhor com as nossas emoções e melhorar os nossos relacionamentos em todos os aspectos da nossa vida. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo.